Estamos de volta com o programa Na Sequência e agora a gente vai falar de ação social. E para isso nós temos dois convidados, Vitor Oliveira e Diane Nunes. O quadro se chama Jovem que Faz. Jovem que Faz. Vitor, Diane, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui, um prazer. Vem cá, além de serem jovens atuantes assim, no trabalho social, o que vocês fazem assim, na vida, no dia a dia? As damas primeiro, né? Bom, eu faço faculdade de medicina, então vida é bastante corrida, além de família, amigos, namorado, enfim, todas as outras atividades. Namorado é quem mais toma tempo, né? Não, a faculdade toma mais, Então ele não deve estar muito feliz, satisfeito, não. mais ou menos. E Vitor? Às vezes dá tempo para dormir, realmente comer, mas é bem difícil, viu, Ricardo, administrar. Você trabalha com o quê, Vitor? Eu trabalho na área de comunicação, né, na área de, né, com as agências, na área de mídia. Maravilha. E ainda assim faz um trabalho social. É isso. Eu sei que o Vitor trabalha na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, não é isso? E a Diane no Grupo de Ação Comunitária Lígia Banhos. Que tipo de atividade vocês desenvolvem lá? Você, Vitor, lá o Irmã Sheila faz o que em termos de ação social? Pronto. O Irmã Sheila, ele tem uma ação social específica, que é uma comunidade ali na Estrada Velha do aeroporto. Mas assim, a minha atuação lá no centro é com um grupo de jovens, que a gente chama pós-juventude. Então assim, nós temos ações, foram muito pontuais em 2009. Assim, ações do tipo arrecadar alimentos, ações do tipo coletar cobertores para entregar no inverno nas ruas, e junto com isso entregar mingau e sopa. Mas assim, em 2010, o nosso plano é deixar de fazer ações pontuais para fazer ações planejadas. Ou seja, a pós-juventude, essa força de trabalho, vai se juntar com o grupo, o grão da casa. E aí juntos nós vamos procurar assistir essa comunidade da melhor forma possível. Maravilha. E lá o Lígia Banhos? Nosso grupo Lígia Banhos, ele tem 3 setores de atividades. O primeiro deles é a evangelização infanto-juvenil, que trabalha com crianças de 1 ano até a juventude. O outro grupo que a gente possui é o grupo de mães. E como as crianças vão para lá, vão para a evangelização, naturalmente as mães vão acompanhando. E nisso tem um grupo de mães para auxiliá-las também. E uma outra atividade no mesmo grupo é o grupo de visitas, que faz visitar idosos, a enfermos, enfim. É basicamente isso. Eu sei que os jovens aqui estão curiosíssimos para saber de vocês como atuar, o que fazer. Vamos deixar que eles perguntem. Para tudo que a gente faz na vida, a gente tem uma motivação. Qual a motivação de vocês para fazer o bem, para fazer esse trabalho social? A minha motivação pessoal é ser feliz. Não é assim, eu poderia dizer que é para, sabe assim, me tornar uma pessoa melhor, que é para isso. Não é, eu não quero mudar nada, assim, eu me sinto bem fazendo isso. Não é quando eu não estou fazendo, eu sinto falta, como agora. Não é assim, eu não estou atuando esse mês, então eu sinto a maior falta de estar ali com as pessoas, de atuar, de fazer, de colocar a mão na massa, como assim se diz. Então é uma realização sua, pessoal. Exato. Acima de tudo, tem um conto, né? Uma história que se conta, uma fábula, né? Uma lenda do Tibete, que dizem que o mestre desceu com um discípulo e foram até lá a comunidade, embaixo lá das montanhas, para fazer umas compras para o templo. E de repente o mestre viu o discípulo entregando uma moeda para uma pessoa que mendigava. E o mestre disse assim ao discípulo: que direito você tem de interferir no sofrimento alheio? E o discípulo virou para ele e disse: porque eu preciso. A resposta do discípulo para o mestre é que ele precisava, era uma necessidade intrínseca do ser dele fazer o bem. Ou seja, assim, o bem é normalmente algo que remete à sua ação pessoal. A gente sempre pensa que está mudando o mundo, né? Que está acabando com o sofrimento. Mas a primeira pessoa a ser iluminada é a gente, quando a gente realiza um ato como esse. Você sente isso, Diane? Eu acho que a ação social, ela é muito mais do que você fazer ao outro. Quando você começa a fazer, você descobre que você recebe muito mais do que eles estão recebendo de você. Eles te ensinam muito mais do que você ensina a eles. Você se sente bem quando, por exemplo, você falta e na outra semana uma outra pessoa do trabalho diz assim: tal criança perguntou por você. Perguntou por que o tio não veio. Isso é importante, isso deixa a gente feliz. Como o Vitor disse, quando a gente falta, a gente sente a falta daquilo, é como se o dia não tivesse completo. Como o meu trabalho é realizado nos sábados, quando por algum motivo tal, eu tenho de faltar, eu digo: gente, hoje não é sábado, porque eu não fui para o meu trabalho comunitário. Beleza, que bonito. Mais alguém? Sim, nessa rotina de faculdade, família, como é que vocês fazem para achar tempo para fazer o trabalho social? Eu acredito que a gente tem um costume muito grande de dizer que a gente não tem tempo, quando na verdade é que a gente não tem organização.
E uma outra coisa que eu acredito também é que a gente escolhe na vida prioridades. E que a gente diz, isso é prioridade na minha vida. Fazer faculdade é prioridade. Para todos nós, acredito aqui. Estudar é prioridade. Estar com a família é prioridade, com os amigos. Por que não fazer um trabalho social também não seja prioridade na nossa vida? Quando a gente estabelece isso, a gente encontra tempo. O tempo se transforma em algo natural. O tempo para aquilo já existe, porque é uma prioridade, é algo para você, é uma necessidade para você. E você consegue, Vitor, conciliar as coisas assim? Consegue encontrar tempo ou também... Como é que é isso? Eu tento, Ricardo, né? Mas assim, eu acho que a palavra-chave, como a Diane disse, é prioridade. Então assim, se você tem uma escala de prioridades, várias coisas para fazer, eu não tenho dúvida de qual é a minha prioridade, não é? Eu vou fazer aquela ação, eu vou fazer aquilo e se não der certo fazer as outras, paciência, eu administro de uma outra forma. Meus amigos, minha família hoje já sabem que isso é importante para mim. Então assim, eles respeitam isso, é um respeito adquirido ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, no início é complicado, mas depois de um tempo, né, a prioridade passa a ser assim, algo natural, não é, Diane? Exatamente. Você se organiza em torno daquilo. Eu tenho muita expectativa em relação a isso. Eu acho que desejo que a ação social, assim como a causa ecológica e outras motivações são importantes, sejam algo que venha realmente a mobilizar os jovens nas próximas gerações. Porque a gente sabe que os grandes ideais, as grandes utopias, elas fracassaram. A verdade é essa. Eu sou de uma geração, isso é ótimo, sou de uma geração coisa de quem já passou dos 20, né? Eu já passei dos 20, né? Então a minha geração, ela viveu toda aquela experiência das grandes utopias socialistas, do movimento hippie, um pouquinho antes, né, da minha geração, geração de nossos pais. E assim, todos esses modelos eles fracassaram, porque eles se preocuparam muito com as estruturas e não se preocuparam tanto com os indivíduos, com as mudanças internas. Assim, a revolução verdadeira é aquela que acontece dentro de cada indivíduo. E isso não aconteceu, mudaram-se as estruturas, os modelos políticos, mas não mudaram as pessoas. Ela é uma consequência, né, Ricardo, da mudança interior das pessoas. Claro, se você muda o indivíduo, você muda a sociedade. Consequentemente, eu acho que talvez esse seja o caminho, essa mobilização pelo outro, pela causa ecológica também, isso tudo é uma transformação. Isso são ideias novas não, são ideias muito antigas. Desde lá de 2.500 anos atrás, Sócrates já falava sobre isso. Dizia que o importante é agir sempre de forma correta, quando ele falava lá na sua ágora. Você sabe o que é ágora? Ágora é um espaço aberto. Ágora era o local onde ele caminhava na sua filosofia peripatética, no seu discurso, né, filosófico para ensinar os seus discípulos. E por falar em ágora, a gente tem o nosso filósofo nosso, particular do programa Na Sequência. Esse filósofo se chama André Luiz Peixinho e é com muita honra que nós chamamos nosso guru, filósofo, professor, médico, psicólogo, André Luiz Peixinho. Agora, espaço aberto para a sabedoria. Agora, espaço aberto para a sabedoria. Olá, jovens. Estamos no Espaço Ágora. Durante cada semana estarei apresentando um tema para nossa reflexão. Ágora era a praça onde os filósofos gregos se reuniam com os jovens para pensar a realidade humana, para descobrir o sentido da vida, para buscar inovações do modo de agir e de sentir a própria realidade. Pois bem, a juventude sempre foi, historicamente, a fase em que apreendemos com muito mais facilidade as possibilidades novas de crescimento. Toda geração é capaz de ir além da geração anterior. Ela tem um patrimônio prévio que é construído pelos outros, mas ela não pode, não deve, sob pena de se limitar em termos de potencial, ficar paralisada pelo que os outros construíram. É como alguém, uma geração, que sobe nos ombros de outras pessoas e por isso mesmo pode enxergar mais longe. Por isso que a juventude pode sonhar, pode aspirar, pode criar com mais facilidade do que aqueles que já ultrapassaram a meia-idade de um modo geral. Então estejamos aqui sempre abertos para trabalhar esse tema, para buscar novas reflexões, para encontrar caminhos diferentes, alternativos, vibrantes para a geração que está por chegar.